Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Deise Machado e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar para os amigos. Gente, para quem é aqui do canal já viu, né, percebeu que eu tô um pouco sumidinha aqui do canal, acho que já faz umas 2, 3 semanas que eu gravei o último vídeo. E eu vim contar aqui o motivo, né, que eu desapareci aqui do YouTube. Eu passei recentemente, faz hoje 13 dias, por uma cirurgia, retirada da vesícula. A minha cirurgia foi aberta e pelo SUS. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês, fazer o meu relato. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou contar como foi o processo para mim estar fazendo a cirurgia. E eu vou deixar como eu descobri que eu tinha as pedras desse processo para um outro vídeo, para não ficar muito longo. Fazem hoje 13 dias que eu operei para retirada, né, da vesícula. E eu fiz pelo SUS, foi muito rápido. Eu descobri esse ano, no mês 8, se eu não me engano, que eu tinha as pedras. E nesses 3 meses já foi feito todos os exames pré-operatórios, passei pelo cirurgião e já foi marcada a minha cirurgia. Foi muito rápido mesmo, até fiquei assim por causa do coronavírus, achei que ia demorar, política esse ano tinha, mas não, foi muito rápido mesmo. Então assim, gente, eu procurei aqui muito, eu vi todos os vídeos de retirada da vesícula, só que nenhuma foi como aconteceu comigo. Então, por isso que eu vim aqui trazer meu relato, porque hoje eu procuro para saber como é a recuperação, as dúvidas. Eu sei que quando a gente sabe que vai acontecer alguma coisa com a gente quer procurar saber mais sobre o assunto, e nenhum relato de como aconteceu comigo tem aqui no YouTube. Então, eu espero muito que ajude você que vai passar por isso. Então, as minhas pedras eram múltiplas. Eu não quis ficar com as pedras, até pelo fato que das crianças se assustarem e ver as pedras, elas eram escuras e que eu vi assim, tinha pelo menos 15 pedras grandes e pretas, assim, escuras, não tem? Tinha opção se eu quisesse trazer para casa, mas eu optei por não trazer. Então, assim, eu fui ao meio-dia, eu tinha que estar internada no hospital da minha cidade. E lá, eu chegando no quarto, já tinha uma camisolinha dentro de um saquinho em cima da minha cama que eu ia ficar. E ela pediu para eu me trocar, que eles já viriam para fazer, começar o processo para a operação. Então, eu já me troquei, aquele vestidinho de hospital, como vocês sabem. E o hospital da minha cidade, assim, foi reformado. Quarto novinho, banheiro bem amplo, bem grande, bem limpinho, assim, as camas eram novas, muito confortável. Tenho só a agradecer o hospital, porque tudo, assim, estava muito bem. E aí a enfermeira já veio me buscar. A enfermeira veio no quarto, na verdade. E ali mesmo ela já fez o exame para diabetes, mediu pressão e viu os batimentos cardíacos. Ela pediu para me aguardar um pouquinho no quarto e que ela já vinha me buscar para nós ir para o pré-operatório. Eu estava muito ansiosa, muito nervosa, o desconhecido, né? Então eu não sabia pelo que eu ia passar, nervosa. E eu fui, então ela, uns 5, 10 minutinhos depois, já vieram me buscar. A minha mãe ficou de acompanhante comigo, então ali eu já me despedi dela e fui andando até o pré-operatório. Chegou lá no pré-operatório, tinha umas 7, 8 camas, e lá estavam as grávidas que iam fazer cesárea, que era com outro médico, e tinha as cirurgias, que era com o meu médico, que tinha mais 2 homens, que era para fazer, um homem era para fazer vesícula e o outro homem tinha já retirado a vesícula e um mês depois ele teve que retornar para retirar uma hérnia que deu. Hérnia que estava do meu lado.
Ele tava chorando muito. E ele já tinha perguntado se eu tinha feito algum tipo de cirurgia, e eu nunca fiz. Meus filhos, eles nasceram todos de parto normal, nunca ganhei uma anestesia. E que a anestesia doía muito, 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 que eu tinha que me preparar. Então, se eu tava nervosa ali, já comecei a ficar mais nervosa ainda. E aí, o que me deixava tranquila é que na frente tinha uma mãe que tinha acabado de ganhar um neném de cesárea. E aí tava naquele processinho, e então eu dava umas espiadinhas pra ver como tava o bebê e tava me deixando mais calma. Meu médico entrou na sala do pré-operatório, veio conversar comigo e veio me informar que a minha cirurgia ia ser a primeira. E aí eu perguntei pra ele qual era o tipo de anestesia, porque aqui no YouTube tem muito vídeo, mas é de vídeo, pouco de corte, a minha era de corte. E anestesia eu vi geral, mas eu nunca vi aqui hack. Eu posso estar muito enganada, mas eu nunca tinha visto uma cirurgia que tinha feito pela hack. Então, eu achei assim, vou fazer cirurgia, vai me apagar, não vou ver nada. Beleza? Aí ele veio e me disse que era a hack, que a hack ela era mais segura. Se acaso eu passasse mal durante a cirurgia, acontecesse alguma coisa, eles fazeriam a geral, mas era hack. Então, naquela hora eu fiquei com muito medo. Só que o pessoal, assim, as enfermeiras, eram muito maravilhosas, assim, de deixar a gente confortável, de rindo, brincando, pra gente não ficar nervoso, tanto na sala da cirurgia também, enquanto eu tava me preparando, a enfermeira o tempo todo brincando comigo, conversando comigo. Gente, nesse dia eu não senti nada, 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 nada. Ele disse pra mim, vai começar a formigar tuas pernas. Eu nem tinha sentido anestesia. Da parte da anestesia, eu não posso reclamar nada porque eu não senti nada realmente. Então, em cima da cabeça da gente, pra quem já fez cirurgia, ganhou filho, sabe que fica aquele, não sei o nome qual é, aqueles negócios com as luzes. E ali tem um espelho que tu consegue ver tudo. Se eu quisesse ver a cirurgia completa, eu ficava olhando, mas como eu optei, eu não queria ver aquilo ali, eu fiquei com a cabeça virada pro lado pra não ver, porque eu pensei assim, daqui a pouco eu é capaz de passar mal, começar a vomitar, tá de jejum, então eu disse, eu nem vou olhar. Mas de vez em quando eu dava assim umas espiadinhas, mas bem rapidinho, porque eu não queria muito ver. A cirurgia ocorreu tudo bem, só que teve 2 momentos da cirurgia que eu passei muito mal. Meu médico disse que era que ele tinha que espremer um pouquinho o estômago. Tava mexendo ali e tinha que espremer. Nessa hora começou, acho que a minha pressão caiu e eu comecei a passar muito mal. E o anestesista, eu olhei pro anestesista e disse que eu tava passando muito mal. Tava mesmo, gente, a dor era horrível. Na hora eu não sabia que dava pra sentir, né? Eu achava, que anestesia eu não sinto nada, não. Eu senti. E aí ele pegou e ele disse, não, então calma que eu só vou te dar um remédio que vai fazer tu melhorar na hora. Bem na hora o meu soro acabou e aí ele teve que trocar o soro, e quando ele me deu essa injeção já deu uma aliviada. Mas eu passei 2 vezes por isso. A primeira vez foi mais forte e depois foi mais devagar. O médico disse pra mim, durante a cirurgia eu já escutei ele conversando com a enfermeira que estava auxiliando ele. A enfermeira estava participando, era a primeira vez que ela estava vendo a cirurgia de vesícula. E ele falou que ele ia fazer um corte mais bonitinho e também o ponto mais bonitinho, porque como eu era nova, ele disse que eu não era gorda, então era fácil de fazer esses pontos e deixar a barriga mais bonitinha. Então, o meu médico era maravilhoso, gente, ele foi perfeito, o tempo todo calmo, rindo, brincando. Eu tenho que agradecer muito ele, foi muito boa a cirurgia, não demorou muito, foi coisa de meia horinha. E meia hora, uns 40 minutos. E quando acabou a cirurgia, até então eu não senti nenhuma dor, né? Até acho pelo fato da anestesia.
E dali eles já me tiraram e me levaram de novo para aquela salinha que era do pré-operatório, que ali também ficava depois da operação. Então ali eles já trocaram o meu soro. Acho que acredito que eles devem ter dado alguma coisa para dor. E ali eu fiquei um tempo até eu me recuperar um pouco melhor da cirurgia. Passei pelo pré-operatório, o pós-operatório, e depois em seguida fui pro meu quarto. Passei a noite toda aí pro quarto, né? Eu poderia receber uma visita e aí foi do meu esposo, ele foi lá me ver, isso era às 6 da tarde, acho que eu cheguei pro quarto umas 5 da tarde. Eu entrei, na verdade, em cirurgia, era 20 para as 2 e até acabar o processo da cirurgia, acredito que era umas 5 horas da tarde, que eu fui pro meu quarto de volta. Aí cheguei lá, a enfermeira disse que eu tinha que ficar deitadinha, sem travesseiro e sem falar. Então, às 6, 7 horas, meu marido foi me visitar. E à noite, eles me levaram, acho que era umas 10 ou meia-noite. Eles levaram 2 potinhos de gelatina e uma água de coco para mim tomar. Só que eu não tava com nenhuma fome e eu comi só um potinho de gelatina e isso já era 10, meia-noite e eu também não tava fazendo xixi. Então, aí a madrugada eu passei bem, sem dor, só que como eu fiquei muito tempo sem fazer xixi, eles tiveram que drenar. Então, a enfermeira me explicou que é normal, que depois de uma cirurgia, talvez tenha que usar um dreno, por causa que como da anestesia, né? Então, eles tiveram que drenar a primeira vez, depois as outras vezes eu fiz em comadre. Então, tive um pouco de... não estava fazendo fácil, mas depois eu ainda consegui fazer na comadre. E aí, até de manhã eles me acordaram e eu poderia levantar um pouquinho a cabeceira da cama e tomar o meu café. Até então, nessa hora, eu tava bem, eu tava sem dor de cabeça, eu tomei meu café, eu tava com fome nessa hora, eu comi o meu pão bem tranquila, tomei café, tava com fome, assim. E aí o meu médico passou no quarto, ele passou no quarto, meio que tom de brincadeira ou brigando, sei lá. Por que que eu ainda não tinha me levantado, não tava andando e não tinha ido ainda no banheiro. E até então a enfermeira disse pra mim que eu tinha que ficar quietinha, só mexendo os pés por enquanto. E aí o médico chegou, passou isso, então eu disse, então vamos se levantar, né? Gente, pra que eu fui fazer? Pra que eu fui? Não sei se o que me deu, né, depois ia me dar de qualquer maneira, porque... Mas eu sei que nessa hora eu me levantei devagar, né, por causa da cirurgia, e eu fui no banheiro, e no banheiro eu comecei a sentir uma pressão muito forte na cabeça, uma dor muito forte, e eu acho que a minha pressão também deve ter diminuído, eu fiquei muito fraca e eu disse pra minha mãe, leva pra cama porque eu não tô legal. Quando eu voltei pra cama, eu já tava... Gente, vocês não... Assim, ó, pra quem... Eu tava pesquisando isso, diz que 1% das pessoas que tomam hack acontece isso, o nome é cefaleia pós-hack. E... Gente, pra quem teve, sabe que é horrível. Horrível. Não é uma dor de cabeça. Ela não é uma dor de cabeça normal que a gente sente, ai, tá com dor de cabeça. Não. É uma pressão tão grande na cabeça, que eu não gosto nem de me lembrar os primeiros dias. Eu fiz a cirurgia na quarta, e até no domingo, ao me levantar, todas as vezes que eu me levantava, dava essa pressão na minha cabeça. E aí, olha a minha aliança, ela tá escura. Desde que eu fiz a cirurgia, eu já limpei ela várias vezes, eu coloco no dedo e ela volta a ser escura. É o ácido que eles falam. E nessa hora a enfermeira viu
o meu estado e ela disse: menina, tu não devias ter te levantado, devias ter esperado a gente. Eu disse: mas o médico que veio, me operou, acabou de passar aqui e pediu pra me levantar. E ela passou os queixos, né? Dizendo que eu não devia ter escutado, que eu ia sofrer um pouquinho agora. Então, depois disso, eu já não prestei mais. A minha fome perdeu completamente. Veio o almoço, eu não consegui comer nada, 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 nada. Aquela dor era horrível. E se eu me sentasse, assim, se eu tivesse... Eu não tinha força, não tinha força. E aí eles me deram alta do hospital, acho que... Não sei se era 1h da tarde. Isso no outro dia, né, que eu me operei. Eu saí de lá de cadeira de roda porque eu não tinha força para andar. Começou a me dar muita tontura e o mal-estar. Aí quando eu cheguei em casa, eu já me deitei. E aquele dia foi horrível, eu não conseguia comer nada. Muita dor na cabeça. Fiquei ruim. Aí de noite eu consegui dormir a noite toda. Acredito até por causa da... No hospital eu ganhei muita injeção, né? Cada não sei quantas horas vim com 3 injeções para dar no acesso. Então, tava muito medicada. Então, quando eu cheguei em casa, quando foi a parte da noite, eu dormi bem. O meu curativo, o médico me explicou que eu teria que fazer em casa. No outro dia, a minha mãe foi no posto de saúde para saber mais informação, como tinha que fazer o curativo bem certinho. E uma enfermeira, que é um anjo também, disse que ia começar a vir ia passar um enfermeiro aqui em casa para ele ver o meu curativo e já fazer o curativo para mim. Então, e nesse dia, quando eu acordei de manhã eu fiquei depois da cirurgia 6 dias sem ir no banheiro, gente, para fazer o número 2. Então eu fiquei 6 dias sem ir no banheiro. E o médico disse também que isso não é normal, porque não sei se foi porque eu fiz uma alimentação. Estou fazendo uma alimentação bem certinha, né? Sem gordura, comidas leves, frutas. Por isso, porque eu vi muito relato de muita gente dizendo que teve diarreia pós a cirurgia. E eu não tive, eu tive, na verdade, a constipação, né? Nesse dia de manhã, no outro dia, né, que eu tava aqui em casa, isso foi na sexta-feira. Sexta-feira de manhã, eu comi mamão e cada vez que eu me levantava, dava essa pressão na cabeça e vinha ânsia de vômito. E eu ficava gofando e não vinha vômito. E aí, eu tinha acabado de comer mamão e eu vomitei tudo. E aí, isso foi de manhã, quando foi a 1h da tarde, veio o enfermeiro. E nisso eu tava sentada nessa poltrona aqui, que é aquelas poltronas de... Vocês falam, a poltrona do papai, que ela estica. E ele disse que eu tinha que ficar deitada na cama, pra eu melhorar, deitada na cama, sem travesseiro e com os pés bem erguidos. Botar bastante travesseiro pra ficar com o pé bem erguido, ficar o máximo de tempo deitada na cama, sem celular. Eu, nos primeiros dias, não podia nem com barulho, gente, nem televisão, deixava as crianças, nada, nenhum barulho, porque a minha cabeça doía muito, eu não queria nem saber de barulho, então não podia celular, não podia nada. E ficar deitada e tomar muita água, chá de camomila só que o chá eu não tomei, eu tomei a água. Por causa que eu tinha que estar bem hidratada, por causa que nesse furinho que é feito anestesia, né, que fica, então tinha que hidratar pra voltar ao normal e assim eu ia melhorando aos poucos. Então, gente, esse enfermeiro foi o outro anjo, né, porque ele veio aqui todos os dias, ele fez curativo. Depois de 5 dias de cirurgia, eu tinha que tirar o micropólio, então depois eu já tirei e fiquei sem nada, né? Então não tem nenhum. Só o médico disse que se eu sair, o médico não, o enfermeiro disse que se eu sair de casa, for por algum lugar,
eu tampar a cirurgia, porque ainda eu tô com os pontos, né? Vai ser retirada amanhã. Então ele pediu que eu tampasse o local da cirurgia para não ter perigo de infecção. O dia eu não gosto nem de lembrar. De como foi horrível, horrível mesmo. O mal-estar, as náuseas. Os primeiros dias foram muito terríveis. Não senti dor na cirurgia. Eu tô começando a sentir agora, geralmente é à noite, e eu sinto dor, não uma dor muito forte, mas como se tivesse um nó dentro da barriga. Não sei se porque tá cicatrizando, mas é como se tivesse um nó assim dentro da barriga. Então, gente, foi bem complicado. Converse com o seu médico para saber dos riscos, de como é feito se fosse feito com anestesia RAC. O meu médico já me orientou que se eu passar de novo por uma cirurgia, eu tenho que informar o meu médico que deu cefaleia pós-RAC, porque até hoje já faz 2 semanas que eu fiz a operação, eu tenho as tonturas, eu não consigo ficar muito tempo em pé, as dores na cabeça, assim, se antes dava pressão, né? Agora, se tem muito barulho, começa a me dar uma dor de cabeça e já me tonteia e eu tenho que me deitar. Então, eu vi relatos de mulheres que levam até 3 meses para voltar ao normal, 1 mês. Então, assim, não escutem tudo, assim, não é para levantar, não levanta, porque a gente tá em recuperação, então tem que respeitar. Se eu tivesse escutado a enfermeira, talvez eu nem tivesse dado nada. Então, nem tudo que o médico fala, meu médico disse que eu podia comer de tudo, né? Então, e o enfermeiro disse pra mim que era bom eu me preparar. Então, assim, porque como a gente não tem mais a vesícula, é o fígado que vai se preparar para fazer esse processo, né? Só que a vesícula, né, é uma bolsinha que ela guarda essa bile para quando a gente vai comer a gordura para fazer a digestão. Como a gente não tem mais a vesícula, o fígado ele vai jorrar o dia inteiro. Vai jorrar o dia inteiro a bile. Se a gente começar a comer a gordura demais, ele não vai dar conta, porque ele não tem mais aquela preparação, né, na hora que a gente comia a gordura para estar ajudando a fazer a digestão. Então, a gente não pode estar comendo, por isso que ocorre muita caso de diarreia. Então, ele disse para mim nesse primeiro período, fazer uma alimentação mais sem frutas cítricas, sem gordura, uma alimentação mais saudável, né? Pra ajudar nesse processo que pro fígado se acostumar, e depois a gente pode comer de tudo que depois não vai dar a tal famosa diarreia. Então, tô fazendo isso, tô seguindo, né? Amanhã eu vou tirar os pontos. Ele me deu 2 meses de afastamento do serviço. Então, amanhã eu vou dar entrada no INSS. Eu vi que pelo tempo, né, se for por vídeo, ele falou pra mim que até em 7 dias eu tava apta para trabalhar. Mas a vídeo custava 5 mil. A vídeo não é paga pelo SUS, né? Ó, gente, tô mostrando aqui pra vocês, ó. Ainda tá com os pontos. Ali, na hora de me levantar, é um pouquinho ruim. Mas eu já optei, na hora de deitar, tem que deitar pro lado ficar na cama, né? No lado que não é da cirurgia, que fica bem mais fácil de eu me levantar. Hoje eu já tô andando, assim, um pouquinho sozinha, né? Sempre tem alguém do meu lado. Eu emagreci muito, perdi muito, né? Não sei se é a fraqueza que dá pelo fato de a gente emagrecer ou da cirurgia, mas eu emagreci bastante depois que eu fiz a cirurgia.
E eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Eu não tinha visto nenhum vídeo aqui no YouTube de cefaleia pós-hack, recuperação, nada disso. A maioria dos vídeos que tem aqui no YouTube é de pessoas que fazem pelo vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu relato, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E o próximo vídeo, se vocês querem mais informações, como eu descobri, como está sendo o pós-operatório, como tá... Mais informações sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu estarei fazendo um próximo vídeo. Beijos e fique com Deus.